O Evangelho segundo Marcos. Capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O segundo livro de Samuel, capítulo 4.
Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair. E ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baaná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado. E o mataram. Então, cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclague. Pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora, vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. O segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. E eles o ungiram rei de Israel.
Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde a torre de Milo até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: Não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras
e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava. E lhe disse: Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros. E ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o senhor teve enquanto dormia. O senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério. Não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó. Como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho. E agora eu vou explicá-lo para o senhor. Ó rei, o senhor é o mais poderoso de todos os reis. E foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu.
E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois, como o senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro lado, será fraco. O senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o senhor teve, e esta é a explicação certa. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: O Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real.